pessoal, hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo dessa capinha de almofada, né? Com essa técnica aqui linda da dança dos quadrados, mas que não precisa necessariamente vocês usarem para fazer a capa de almofada. É só uma sugestão, porque vocês podem fazer uma frente de bolsa, um topo de toalha, enfim. Vocês podem até fazer com mais quadrados, dá para variar à vontade, tá bom? Vou mostrar para vocês outra peça que eu fiz com essa técnica aqui. Então, pessoal, essa peça aqui é uma manta que eu fiz, tá? Essa eu usei 16 quadrados e cada um de uma cor, olha, vocês estão vendo aí. Mas eu posso usar duas cores diferentes, intercalando, é claro, certo? Essa peça eu também não pintei nos quadrados, só em volta no verdinho, como vocês estão vendo, tá bom? E é isso, dá pra variar à vontade, dá pra fazer com quantos quadrados vocês quiserem, tá bom? Contanto que seja no mínimo 4. Então, pessoal, para fazer a nossa técnica aí, que a gente chama de dança dos quadrados, a gente vai trabalhar com esse quadradinho aqui. Esse aqui, como eu falei para vocês, é na medida de 15 centímetros, né? O mínimo para a gente fazer essa técnica são 4 quadrados. Então, a gente vai emendar os 4 quadradinhos, depois a gente vai emendar as faixas. Então, depois que eu emendei os 4 quadradinhos, eu coloquei uma faixa de um lado e de outro, de 12 centímetros, né? 12 não, na verdade é 10. É porque essa aqui ficou maior com 12, mas pode ser tudo com 10, tá? E aí, eu coloquei as faixinhas com 10 centímetros de cada lado e a gente tem que usar o nosso molde, tá? Então, eu recomendo vocês usarem no acetato, que pode ser... isso aqui é uma capinha daquelas apostilas que a gente manda encadernar. Então, aí eu usei aqui, né, para fazer... E é muito simples, eu vou disponibilizar o molde para vocês no link aí, mas não tem mistério para fazer não. Esse daqui, na verdade, é o X, né? Mas, do catavento e tal. Mas a diferença desse molde é o seguinte, a gente tira uma medidinha daqui, ó, do cantinho daqui para cá, que eu joguei 2,5 centímetros. Mas quem vai determinar isso aqui vai ser você, tá bom? Você que vai determinar. Então, pessoal, eu falei do molde por quê? Porque vocês podem usar o quadrado do tamanho que vocês quiserem, tá? E aí, com isso, você vai adaptando o molde. Em geral, quando a gente usa o molde aqui quando a gente usa o quadrado de 16 centímetros, olha, até botei aqui, ó, quadrados de 16 centímetros. O molde fica com 12,5, tá? A gente vai fazendo, porque aí daqui a pouco vocês vão ter molde para todos os tamanhos de quadrado, tá? E o que a gente vai fazer? Por que é importante esse quadrado e como é que você confere se o molde está correto, tá vendo? A gente vai posicionar sempre esse cruzamento aqui em cima dos cruzamentos de costura. Então, eu vou posicionar aqui e vou riscar esse quadrado, tá? Só que essa medida aqui, ela tem que se repetir aqui. Se ela se repetir, ó, eu vou ver essa medida aqui, ó, 7. E eu vou ver se tá dando 7 aqui, ó, tá dando 6. Então, na verdade, esse molde tá maior, certo? Então, esse molde aqui é do quadrado de 16. Eu usei aqui o quadrado de 15, então não vai dar certo. Agora, esse aqui tá bem menor. Então, você vai pegar lá, ó, assim que você vai ver de que tamanho que é o seu molde, para qual tamanho que ele vai servir. Aí você anota. Entenderam? Olha, desse cruzamento até aqui, tem que ter a mesma medida daqui até aqui. Porque a gente vai repetir esse desenho na peça. Então, você vem aqui e mede, ó, 6, e aqui tá dando 7,5. Então, o nosso molde daqui tá entre um e outro. Como eu não encontrei o meu molde feito, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou cortar um pedacinho para cada lado. Depois que eu acertar, eu apago esse 16 e boto 15, tá? Então, vamos conferir se o molde está no tamanho. Eu vou vir aqui. Aliás, primeiro você confere se o quadrado tá certinho, ó. Agora eu vou posicionar aqui, ó. Quininha com quininha. Gosto que vocês entendam o processo, entendeu? Eu não gosto que vocês fiquem fiquem dependentes de molde. Eu gosto que vocês entendam. Uma vez que vocês entendem o processo, aí ninguém segura, né? Então, novamente, vou posicionar aqui e vou medir. 6,5, 6,5. Então, agora que meu molde está no tamanho, a gente vai riscar
ou seja, a gente vai riscar isso aqui tudo, tá? Vou chegar mais pra cá. A gente simplesmente vai posicionar o molde e vai sair riscando. Se o molde está nessa posição, eu não posso virar ele de posição, tá? Ele tem que estar sempre na mesma posição. Então, olha só. Você pode riscar com a caneta, porque é melhor, caneta que apaga. Depois você vai vir aqui e vai posicionar da mesma forma. Tá vendo? E da mesma maneira que a gente fez embaixo aqui, a gente vai repetir em cima. Olha, pessoal, então eu fui posicionando e riscando, tá? Formou esses vários quadrados aqui. É claro que vocês têm que prestar atenção o seguinte, olha. Aqui, como eu falei, essa tira tá maior, mas olha, ela não pode ficar pra fora. Então, por isso que a gente corta a tira, a borda um pouco maior. E depois que a gente fez isso aqui, a gente vai cortar tudo em cima da linha, tá? Então, eu vou cortar as linhas que eu risquei, eu cortei. Aí a gente começa tirando, ó, as laterais, ó. As laterais não, as bordas. E aí já guarda bonitinho esse retalhinho para poder fazer alguma coisa. Já guarda assim, sem amassar, que depois fica melhor quando você precisar trabalhar com ele, certo? Depois a gente vai tirar esses quadradinhos aqui do meio, ó. Vocês estão vendo que tá ali só faltando o miolinho, certo? Só tá faltando o miolinho aqui dos quadradinhos, mas dá pra ver que eles estão aqui. A gente vai dar um leve giro. Ó, girou aqui, girou aqui, girou aqui. Pronto, tá? Tá aqui nossos quadradinhos. É claro que antes de costurar, a gente vai refilar tudo bonitinho e vai costurar de novo. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Então, vai ficar assim. 4 quadrados vão ficar 4 cataventos. Isso aqui fica ótimo para fazer um bolso de bolsa e tal, uma frente de bolso, fica bem legal. Então, depois que a gente emenda assim as fileiras, vocês estão vendo aqui, ó, vai formar o nosso bloco, a gente vai agora refilar. Então, a gente vai refilar bem certinho para depois emendar. Então, a gente vai colocar assim, ó, frente com frente, casar bem a costurinha, tá, gente? Aqui vocês podem ver que a costura tá aberta, tá? O ideal é que ela fique abertinha para poder facilitar pra gente na hora de quiltar depois. Então, a gente vai botar frente com frente, vai passar uma costura e depois vai abrir. Depois a gente pega esse lado aqui, frente com frente, passa uma costura e abre. Aí sim, depois que isso aqui tiver certinho costurado, a gente vai passar o ferro, terminar de refilar a borda para botar a outra faixa que vai entrar na borda, certo? Então, pessoal, olha, centralizei, depois que eu refilei o bloco, centralizei aqui no meu TNT, passei uma costurinha em volta e passei uma costura em volta do desenho aqui, ó, tá vendo? E aí vocês podem quiltar, pode fazer o que quiser, enfim. Aí agora a gente vai pegar aquelas partes que são menores, eu vou colocar aqui, ó, aqui no caso, frente com frente, vou passar uma costura e vou abrir, tá? A mesma coisa do lado de cá. Então, eu vou colocar essas duas costuras aqui, essas duas faixas ali, depois eu vou vir colocar essa do mesmo jeito, ó. Eu vou vir aqui, depois que essa aqui tiver costurada, eu coloco aqui frente com frente, passo uma costura na beiradinha e abro. No final das contas, essa peça vai ficar assim, tá? Ela vai ficar com as 4 faixas ao redor. Agora, o que que é legal? Depois que ela já estiver aqui, a gente passar umas costurinhas, sabe? Fazer um matelacezinho ou fazer um pezinho de máquina, que aí fica bonito. Aí isso aqui a gente vai adiantar. Outra coisa que a gente vai adiantar também é fazer o acabamentinho nas pontinhas do zíper. Eu vou deixar aqui em cima um card pra vocês verem como é que eu faço isso. Isso aqui é uma mão na roda, ajuda pra caramba, tá bom? Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem. Pessoal, depois que eu terminei o bloco, né, então eu passei aqui umas costurinhas zigue-zague, costurinha reta, né, como eu falei pra vocês, então ficou assim. Essa parte principal tá pronta. Aí agora, a gente vai pegar o forro. Então, o forro, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o zíper, vou colocar frente com frente, vou passar uma costurinha aqui e vou rebater. Então, simplesmente isso. Vou pegar um lado do forro, passo uma costura lá em cima e rebato. Só que eu vou, como essa peça é um forrinho só, eu vou pegar minha tesourinha de picotar e vou cortar aqui, ó, essa partezinha, para não correr o risco de desfiar, tá? Porque eu não vou dobrar várias vezes. Quem quiser também pode fazer a bainha. Isso aqui evita que a peça desfie, tá? Então, eu vou colocar agora, ó, frente com frente. Vou passar uma costurinha aqui, depois eu vou fazer isso, ó, vou jogar pra trás e vou rebater, tá bom?
Ó, pessoal, por enquanto eu só coloquei frente com frente, passei a costura em cima, ó. Isso que eu falei pra vocês, a gente vai abrir, jogar essa parte lá pra trás, tá? E vai rebater, pra ela ficar presinha assim certinha, tá bom? Agora que a gente rebateu, a gente vai pegar o outro tecido, a outra parte do forro. Vou fazer o mesmo procedimento, ó, vou colocar frente do zíper com frente do tecido e vou passar uma costurinha, mas antes eu vou fazer o mesmo procedimento com a tesourinha de picotar aqui. Ó, costurei, pessoal, tá vendo? Agora essa parte a gente vai rebater diferente, tá vendo, ó? Essa parte aqui já tá rebatida. Essa aqui a gente vai trazer pra cá, porque eu quero que minha almofada fique assim, ó, sabe? Com o zíper escondidinho. Então, eu vou trazer pra cá, vou fazer um dentinho tapando o zíper. Só pra tapar o zíper já é suficiente, tá? E vou alfinetar. Vou alfinetar sentindo aqui o zíper, ó. Onde tá aqui o final do meu zíper, ó. Você pode medir, é claro que vocês vão medir certinho com a fita. Mas você vai sentindo aqui, ó. E vai prendendo o teu alfinete. Que é aqui onde você vai costurar. Vê se ficou a abinha do mesmo tamanho, mede aqui, tá? Ficou do mesmo tamanho, pode mandar bronca, tá? Então, a gente vai costurar agora aqui, beleza? Então, agora, basicamente, é só pegar isso aqui, que é o nosso topo, centralizar frente com frente, certo? E passar uma costura. Depois, quando a gente rebater, a gente dá acabamento. Só que eu não vou querer que minha cliente abra a almofada e encontre isso aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, vou colocar um TNTzinho, daquele fininho, mas que seja uma cor escura, que tape isso aqui, tá bom? Passei um zigue-zague com um TNTzinho, tá vendo como fica muito mais apresentável? Porque aí na hora que a cliente abrir a almofada para poder botar o recheio, né, ela vai se deparar com isso, não com aquele monte de linha tudo feio. Então, agora a gente vai colocar assim, eu deixei o zíper um pouquinho aberto. A gente vai colocar aqui, alfinetar bem, passar uma costura em toda a volta. Aí é pra fechar tudo mesmo, tá? Fechar tudinho, porque aí a gente vai passar uma costura, fechar tudo e desvirar pelo cursor, pelo espaço que tá aberto, tá bom? Vou fazer aqui e mostro pra vocês. Bom, costurei toda a volta, tá, pessoal? Como a gente colocou aquele acabamentinho no zíper, dá muito bem pra gente virar e rebater. Porque a gente não vai rebater em cima do zíper, que é grosso. A gente vai rebater em cima do paninho, certo? Então, dá muito bem pra você rebater por aqui, ó. Vamos desvirar a peça. Tem que lembrar de tirar o alfinete. E também de cortar os cantinhos aqui. Agora, surpresa! Tcharam! Tá pronta a nossa capinha, tá? Agora, como a gente não quer, olha o que eu falei do acabamento, né? Quando a cliente abre aqui, ó, o que ela vê, tá? Não vê nada demais. Para ela não ver isso aqui também, aqui que a gente vai fazer? Quem tiver overlock, pode overlockar por dentro também, para dar acabamento. Quem não tiver, vai pegar aqui e vai passar um pezinho de máquina, tá? Espero que vocês tenham gostado e deixa um joinha aí pra mim, compartilha esse vídeo pra gente crescer esse canal. Um beijo e até o próximo.